E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem? Então vamos começar aqui a continuação de ligações químicas. Então na aula anterior eu falei da ligação iônica, montagem de fórmula, rede estrutural cristalina, aquela coisa toda. Vamos agora para a ligação covalente ou ligação molecular. Sim, aqui finalmente a gente vai ter o que a gente chama de molécula, né? Eu fico muito preocupado com isso. As pessoas estão olhando uma fórmula e falam, isso é uma molécula. Não, nem tudo que você vê numa fórmula química necessariamente é uma molécula. Tem um conjunto de especificações, vamos conferir agora. Então, para ser uma ligação covalente, aí desde o início lá fala-se em ametal ligado a metal. São os dois grupos que têm uma tendência em ganhar elétrons. Na ligação iônica, casamento, perfeito. Porque você tem uma espécie que está querendo ganhar, a outra espécie querendo perder, eles perdem, o outro consequentemente ganha, forma uma espécie positiva e negativa, você tem uma atração eletrostática, acabou, morreu. Aqui não, você tem os dois querendo ganhar e os dois querendo ficar estáveis. Todo mundo quer ficar estável, todo mundo quer cumprir a regra do octeto. No entanto, para eles estabelecerem essa ligação, eles vão ter que entrar num acordo. A ligação covalente seria mais ou menos o seguinte, gente. Imagina que a gente vai fazer aquela festa, né? Cada um leva uma coisa, né? Aí eu fui lá, levei um refrigerante, outra pessoa foi lá, levou um pratinho de salgadinho, o outro levou um pratinho de brigadeiro. Aí quando a gente chega na festa, coloca tudo em cima da mesa. Quando colocou em cima da mesa, aquele refrigerante não é mais meu. Aqueles brigadeiros não são mais do coleguinha que levou, tampouco o salgadinho do coleguinha. Agora tudo é meu e tudo é de todo mundo. Todo mundo vai ali, bebe, come salgadinho, come docinho, enfim. A gente compartilha. E a palavra-chave na ligação covalente é justamente essa. Compartilhamento. Compartilhamento de elétrons é um acordo que vai acontecer entre eles para poder rolar, estabelecer essa ligação. Aí eu coloquei aqui o exemplo de duas imagens de duas estruturas covalentes muito famosas. A água, não tem como não falar dela. A água é uma molécula e ela estabelece ligações covalentes. Está aqui a formulazinha dela linda que todo mundo conhece. Mesmo que você nunca estudou química na vida, o cara sabe que H2O é a fórmula da água. Aqui eu já tenho a fórmula do açúcar branco, né? Onde que a Organização Mundial de Saúde já está falando de colocar ele no status de droga. Porque sim, o açúcar branco ele causa dependência. Enfim, então tá lá o açúcar, né? Aqui tem até exemplo de açúcar mascavo, mas é o açúcar sacarose. Olhando a formulazinha dele, a gente tem aqui os ametais e na água aqui um ametal e hidrogênio. Repara que aqui eu coloquei ametal e ametal. E já de cara, nas duas moléculas assim, vamos dizer assim, bem famosas, aparece o coleguinha hidrogênio. Ressalva. O hidrogênio ele não tem classificação. Ele não é metal e nem é ametal. Mas ele está aparecendo aqui. E agora? Bom, o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade na casa de 2,2. Né? A maioria das tabelas pontua 2,1 algumas, mas 2,2 nas tabelas mais modernas é o valor que aparece. Então é a tendência dele puxar para si o par de elétrons, que é a eletronegatividade. Bom, os ametais têm uma tendência a ter uma eletronegatividade mais alta. Se a gente olhar esse valor de eletronegatividade, ele não está tão no meio do caminho assim, né? Esse valor de eletronegatividade está mais para uma eletronegatividade de ametal que de metal. Vamos pensar, embora a gente tenha aquela variação toda na tabela periódica de metais, os metais mais importantes são aqueles da família 1A e 2A. E a eletronegatividade, quase todos são na casa de 1 para baixo. Né? Você tem ali o magnésio, o berílio, que dá uma fugidinha, mas dali para baixo é 1, 0,9, 0,7. A gente tem valores muito baixos de eletronegatividade. E o hidrogênio está um valor já extrapolando. Então, metal ele não pode ser. A metal também não é um valor tão alto assim como o de um flúor, que é 4, de um cloro, que é 3, de um oxigênio, que é 3,5. Mas ele está mais puxado para o lado de um ametal. Na maioria das vezes, na ligação, a gente acaba assumindo que ele tem um comportamento na ligação mais próximo de um ametal. Eu sei que existem estudos que até tem 2 anos atrás o cara fez lá um hidrogênio, baixou a temperatura, ele teve comportamento metálico e tem essa confusão toda. Nas ligações químicas, se você entende o hidrogênio com características mais próximas de ametal, você é mais feliz, tá bom? Por quê? Para ser verdadeiramente covalente, o ideal é que seja o valor mais baixo possível de eletronegatividade das espécies que estão estabelecendo ali. Então, quando um hidrogênio se conectar, por exemplo, a um outro ametal, a eletronegatividade ele já está próxima. Então, com certeza, ela vai ficar ali menor que 1,7. Da mesma forma que eu posso ter uma ligação iônica
de um hidrogênio com metal, são os hidretos. O hidrogênio, quando ele se liga no metal, especialmente se for do metal da família 1A, ele fica com umas características assim, bem ametálicas mesmo dele. Então acaba gerando um composto iônico. Então o hidrogênio, por conta desse valor alto de eletronegatividade, ele acaba assumindo essa característica mais próxima do metal. Agora, parou. Se alguém perguntar para você qual é a classificação do hidrogênio, você vai falar o quê? Não tem classificação. Não tem família, não inventa não. Depois fala que foi eu que falei que hidrogênio é metal. Ele tem mais características aqui na ligação química de ametal, mas não fala que ele é metal não, tá bom? Bom, a pegada da ligação... Opa, aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá. A pegada da ligação covalente, ela é diferente da ligação iônica. Então, na ligação iônica eu mostrei como os íons eram formados, e esses íons depois eles se atraíam, positivo com negativo, e vão embora. Aqui não tem íon, porque ninguém perde nem ganha. Eles vão entrar num acordo, é o nosso querido compartilhamento. A palavra-chave aqui é compartilhamento, é a palavra-chave. Vamos entender utilizando o oxigênio. Então aqui o oxigênio pertence à família 6A, a distribuição eletrônica dele aqui. Se você não tiver afim, você vai lá na tabela, você vai ver que ele é 6A. Logo, se ele é 6A, ele tem 6 elétrons em volta. A representação de Lewis. A representação de Lewis é o quê? É você colocar o átomozinho e colocar os elétrons de valência em volta. Ponto. Isso é representação de Lewis. Então eu coloquei aqui o oxigênio com 6 elétrons, esse outro oxigênio com 6 elétrons. Regra do octeto continua valendo, tá? Regra do octeto. Eles estão buscando a estabilidade. Como eu disse, o tema ligação química devia se chamar busca pela estabilidade. Como que eles vão se tornar estáveis? Eles têm que ficar com 8. Então, um oxigênio está lá, está com 6, ele precisa de 2. Esse outro oxigênio também está com 6, ele precisa de 2. Então, esses dois átomos aqui, eles vão se aproximar e eles vão chegando pertinho, e esses elétrons aqui, tá vendo? Eles acabam formando o que a gente chama de orbital molecular, né? Eles se juntam e esse orbital atômico acaba virando uma coisa só. Então, é até comum algumas pessoas representarem, envolver aqui assim, ó. Envolve. Então, quando a gente envolve, dá a seguinte ideia, ó. Esse cara aqui tem os 6 dele originais verdinhos e esses dois aqui agora. Então, ele tem os 6, 7 e 8. Só que esse vermelho também, ó. 6, 7 e 8. Então, é uma maneira de representar como a ligação está sendo feita. No entanto, você pode... Opa! Ele não quer voltar. Então, vamos apagar isso aqui. Você pode representar só deixando assim. Só deixando pertinho. Isso aqui é até mais moderninho, mais legal. Você deixar só os pares que estão fazendo a ligação em evidência. Tem outros autores que representam de uma outra forma que eu também acho interessante. Quer ver? Ó, tem gente que faz isso aqui. Ó. Pega esse oxigênio, envolve, para mostrar que ele tem 8 em volta dele, tá vendo? Os 6 dele é esse daqui. Vou pegar até outra cor aqui, ó. Vou pegar aqui um verde e mostrar para vocês isso aqui, ó. Tem gente que representa assim. Então, o que está acontecendo? Ó? Em volta desse oxigênio aqui, ó, eu tenho 8 elétrons. Em volta desse outro oxigênio aqui, eu também tenho 8. Então, eu tenho ali uma interseção ali de 2 pares, tá? Então, essa ligação é sempre feita em par. Posso representar dessa maneira aqui também, tá? O mais corretinho seria colocar, vou colocar aqui tudo numa cor só. Isso aqui já está cumprindo, está de bom tamanho, elegante. Depois você vai lá para uma graduação em química, o pessoal representa dessa forma lá, tá? Olha lá. Só colocar pertinho assim, eu vou envolver aqui, ó. Pode envolver? Pode, mas não é o ideal, tá bom? Você pode deixar juntinho, muita gente aprende assim. Os livros modernos já estão tirando essa ideia de envolver aqui os elétrons. Basta deixar pertinho. Cadê minha canetinha? Tá aqui. Então vamos deixar assim, ó. Então essa aqui seria a representaçãozinha mais legal. Aqui a gente enxerga, tudo bem que a gente enxerga os elétrons sendo compartilhados aqui. O pessoal gosta muito daquela outra, né? Que tem um elétronzinho ali. Tá vendo aqui? Então um elétronzinho ali aparecendo. Tudo bem? A fórmula de Lewis ela é muito legal, ela mostra os elétrons sendo compartilhados, só que quando você vai fazer uma molécula muito grande, acaba ficando muito poluída, né? Você bota essa quantidade de elétrons ali, atrapalha bastante a visualização.
Então alguém resolveu inventar a fórmula estrutural, que facilita muito. Esse bastãozinho aqui não é um bastão comum. Cada bastãozinho desse representa um par de elétrons, tá vendo? Aqui, ó. Então, ó, toda vez que você vê um bastão, sempre é um par de elétrons. Então, eu não tenho dois pares aqui sendo compartilhados, ó. Uma ligação dupla. Beleza? Tranquilo? E essa aqui seria a fórmula molecular do oxigênio. Fórmula molecular da molécula, né? Embora tem gente que usa a fórmula molecular para tudo, né? Você pega um cloreto de sódio, isso aqui é a fórmula molecular do cloreto de sódio. Não é muito legal de se falar porque ele é um composto iônico, mas para questões no futuro de cálculo, massa molar, isso não vai atrapalhar não. Mas o certo, fórmula molecular é para quem é molécula, ou seja, quem faz a ligação covalente. Então aqui, ó, foram duas ligações, dois pares. Vamos treinar isso. Bom, então só para frisar o conceito de molécula. A molécula, ela acaba sendo um pacote fechado. Então, por exemplo, O2, acabou, ele existe. São dois oxigênios, estabeleceram essa ligação, acabou. No máximo vão rolar as interações intermoleculares, que pode formar um cristal covalente ou outra coisa do tipo. Diferente da ligação iônica, onde você tem uma rede ali, positivo e negativo, você tem uma rede tridimensional. Aqui a gente pode formar uma rede, mas vai ser uma rede molecular. Esse O2 aqui, ninguém entra, ninguém sai. Ele tem começo, meio e fim. O2, acabou. Cloreto de sódio. Quando você fala a fórmula NaCl, é só para dizer que é 1 para 1. Eu posso ter um pedacinho, posso ter um pedação. Essa é a diferença de molécula. A molécula é um pacote fechado de átomos, estabelecendo essa ligação covalente. Ninguém entra, ninguém sai. Um entrou e saiu, mudou. Ele já é completamente diferente. Então a molécula, guarda isso, ela é um pacote fechado de átomos. O cloreto de sódio ele já não é um pacote, ele é uma rede grandona. Tá bom? Como que a gente então vai trabalhar com essas fórmulas? Vamos lá. Normalmente, eles não pedem a fórmula molecular para você montar. Fala assim, o nitrogênio, monta a fórmula molecular dele. Porque a gente acaba tendo mais de uma possibilidade. O próprio O2 pode existir o O2, existe o O3. Se eu botar carbono e hidrogênio, eu tenho infinitas possibilidades de combinação. Diferente da ligação iônica. A ligação iônica eu falo assim, monta a fórmula entre o alumínio e o oxigênio. A gente só tem a L2O3 e acabou, não tem outra. Tá? Pegar a família 1A e 2A, vai ser só óxido básico e peróxido, acabou. Agora aqui não. Na ligação covalente eu tenho muitas possibilidades. Por isso, normalmente as fórmulas moleculares são dadas. E o que vocês precisam nesse momento entender e treinar? Você precisa ter essa habilidade de pegar essa fórmula molecular e converter tanto para a fórmula eletrônica quanto para a fórmula estrutural. Então esse é o primeiro passo. E como é que faz isso? Então vamos começar aqui a brincadeira. Primeiro, N2. Sem olhar nada, eu já boto um N do lado do outro. Começa o papo assim. Depois que você fez isso, você vai olhar lá na tabela periódica, por isso que eu falo tabelinha periódica ali do lado, que ele pertence à família 5A. Se ele pertence à família 5A, ele tem 5 elétrons em volta. Então, vamos começar então fazendo a fórmula eletrônica, ou a fórmula de Lewis. Então, vou botar aqui os 5 elétrons em volta. Já botei maldosamente, né? Porque tem 2. Ele tem 5. Para 8 faltam 3, já deixei 3 voltadinho ali. Normalmente a gente representa 2, 2, 2 e 2, né? Para ficar 2 em cima, 2 embaixo, 2 à direita e 2 à esquerda. Esse outro nitrogênio também é da família 5A. Aí eu boto os elétrons aqui em volta. Já está pronto. Então se eu olhar aqui, ó, ele tem os 5 dele, com mais esses 3 aqui, 8. Os 5 dele, com esses aqui, 8. Rafael, posso envolver esses caras para dizer que foram 3 elétrons que eles compartilharam? Pode, né? Não, eu sou um cara tradicional das antigas, eu gosto de envolver. Mas eu já estou te avisando que o mais moderninho seria deixar só os elétrons ali um de frente para o outro mesmo, tá? Então tá aqui, tá aqui, tá aqui para quem é tradicional. E como é que seria a fórmula estrutural? A fórmula estrutural vai funcionar da seguinte forma. Eu não tenho 3 ligações aqui sendo compartilhadas, 3 pares. Aí você vem aqui, ó, 1, 2, 3, acabou. Fechou. Viu? Vamos fazer aqui o H2. Aí você bota um H do lado do outro. O hidrogênio não tem família, mas ele está localizado na não A, então ele tem um elétron em volta. O outro também tem um elétron em volta. Então coloquei. Aí você,
E agora, como é que vai ficar com 8? Não tem como. Por quê? O hidrogênio ele é pequenininho, só tem um elétron, ele está mais próximo de qual gás nobre? O hélio. Então aqui alguns autores até falam que no hidrogênio ele é exceção porque ele cumpre a regra do dueto, porque ele tende a ficar parecido com o hélio. Lembra, os gases nobres nem todos têm 8. O hélio primeiro ele estabiliza com 2 e os átomos que estão ali próximo dele vão estabilizar com 2 também. A mais famosa e assim 98% dos casos vai ser o hidrogênio que vai aparecer, então já fica nessa ideia aí. Só uma ligação, posso até deixá-la mais, olha como é que fica mais bonitinho assim, ó. Acabou, olha que lindo, olha isso, olha a representação do compartilhamento aqui, lindo, né? Ou, não, eu sou tradicional, quero fazer assim, ó, vou envolver e vou deixar os dois assim, ó, parece nariz de porquinho ali no meio, tranquilo, tá? Esse aqui que eu botei na nuvenzinha é um moderninho. Fórmula estrutural, como é que vai ficar? Estrutural, H ligado no H, acabou, beleza? Bom, vocês perceberam que eu primeiro montei Lewis para depois montar estrutural. Quer dizer que para montar estrutural eu preciso de Lewis? Opa! Eu preciso de Lewis? Não. Eu posso montar estrutural direto, especialmente quando a gente chegar na química orgânica, onde nós vamos montar moléculas enormes, absurdamente grandes. Então, se eu ficar colocando essa montoeira de elétron representado por pontinho, vai ficar parecendo uma constelação. Vai ficar muito difícil de trabalhar. Então, o ideal é que a gente já aprenda também a fazer de uma forma direta. Como é que faz isso? Aqui no nitrogênio você podia pensar o seguinte, ó, o nitrogênio é da família 5A, 5A para 8, faltam 3. Então eu sei que todo mundo da 5A tem que fazer 3 ligações. Eu botei até uma tabelinha aqui embaixo, que eu não quero que vocês decorem não, tá? Eu quero que você sempre, para entender essa tabelinha, é só pensar no 8. Esquece o hidrogênio, porque ele é dueto, né? Hidrogênio, ele tem um elétron, ele precisa de um, então ele precisa estabelecer uma ligação. Já guarda isso, que não vou nem pedir para você guardar, porque a gente vai usar tanto que vai ficar já vai entrar na cabeça. Agora a família 4A, 5A, 6A e 7A é aquele raciocínio. 4A para 8 faltam 4. 5A para 8 faltam 3. Aqui, ó. Então não precisa decorar, é só você lembrar do 8 e saber quanto que falta. Então, por exemplo, aqui no nitrogênio, família 5A para 8 faltam 3. Então aqui, ó, olha lá, 3 ligações, cada um fazendo 3. Essa ligação conta para os dois lados. O hidrogênio, uma ligação, cada um fez uma, morreu. A água, então aqui, ó, eu vou botar a água aqui, ó. Vou botar aqui os elétrons. Vou fazer o seguinte, eu acabei já colocando já a geometria dela, vou fingir que eu não sei a geometria, porque essas fórmulas que nós estamos montando são planas, então elas não têm preocupação com a geometria por enquanto. Então eu já ouvi isso, de eu botar a geometria correta. Então eu vou simplesmente o seguinte, H, vou botar o O e vou botar o H, sem preocupação de geometria. Bom, aí você viu, Rafael, você espalhou assim H, O, H, por que você não botou H, H e O? Olha só, a gente vai evitar, somente agora, nesse início que a gente está treinando, ligar iguais entre si, quando eu tenho possibilidade. Por exemplo, nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, né, do N2, óbvio, N tem que estar ligado no N, que só tem ele, H a mesma coisa. Agora na H2O eu tenho 2 elementos químicos, então os átomos desses elementos químicos, preferencialmente vão ligar com átomos diferentes. Então eu não quero H ligado no H, nem O ligado no O. Por enquanto, vai ser regra isso? Não. Mas nesse início que a gente está aprendendo, vamos trabalhar dessa forma. Então o hidrogênio, ele tem um elétron, o outro hidrogênio tem um elétron. Por quê? Porque ele está lá localizado em família 1A, um elétronzinho. O oxigênio, você foi lá na tabela periódica e viu que ele é da 6A, 6 elétrons em volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já montei aqui, ó. Olha lá. Ele tem, desses 8 elétrons que você está vendo em volta, 6 só que eram originais dele. Os outros 2 ele estabeleceu ligação aqui com o hidrogênio. Tá lá. Já está pronta a nossa fórmula de Lewis para água. Ah, mas eu não tenho que envolver? Não, precisa não. Mas eu quero envolver. Então envolve. Então aqui, ó. Você pode fazer assim. Aí envolve esse par para dizer que tem uma ligação aqui, envolve para dizer que tem uma ligação aqui. E a fórmula estrutural? Então a fórmula estrutural vai ficar assim, ó, H, fórmula estrutural aqui no caso, plana. Eu não estou com preocupação de geometria.
Senão vem alguém, lá, Rafael, ensinando errado, botando água linear e ela é angular. Eu sei, mas por enquanto a gente não chegou nesse tópico ainda. Quando pedir a fórmula estrutural plana, você não tem que pôr a geometria. Então tá lá as ligações aparecendo da água, beleza? Vamos brincar mais, vamos fazer mais exemplos. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou montar todos esses exemplos aqui só com fórmula estrutural. Se você já entendeu, pausa o vídeo, espera eu montar as 4 e confere e vê se você acertou, beleza? Então vamos lá, nitrogênio, família 5A, hidrogênio só tem um elétron em volta. Então você vai botar aqui, ó, isso aqui é amônio, tá? Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ah, Rafael, na hora que eu montei, eu botei um hidrogênio em cima. Não tem problema, tá? Essa distribuição aqui, contanto que você coloca o elemento que está em menor quantidade no meio para poder ligar com os outros. Se você botou o SH aqui, ou botou os 3 para baixo, fica esquisito, mas pode. Não tem problema nenhum não, tá? Bom, o nitrogênio da família 5A. Logo, faz 3 ligações. E o hidrogênio, já é clássico, faz uma ligação. Então, ó, 1, 2, 3. Acabou. Tá pronto. Fórmula estrutural dele sem passar por Lewis. Beleza? Olha esse outro caso aqui, ó. Uma ligação só. Carbono é da família 4A, logo faz 4 ligações. Nitrogênio é da família 5A, logo faz 3 ligações. Então, ó, H, C e N. O H faz uma ligação, já mata ele logo. O C faz 4, só que ele já gastou uma aqui. O N faz 3. Olha só que casamento bonito. Pronto. Finalizou. Tá aqui, ó. Olha lá, H com C tripla N. Show? Gás carbônico. Aqui o ácido cianídrico, agora o gás carbônico. Vou ter que saber esses nomes? Quando a gente estudar inorgânica, vai ter que saber. Carbono, família 4A, logo faz 4 ligações. Oxigênio, família 6A, 2 ligações. Decorou isso, Rafael? Não, porque eu sei fazer conta, 8 menos esse valor aí. E pronto. Então, o oxigênio, 2 ligações e o carbono, 4. Olha que lindo. Gente, é fácil. É só pensar. Aí, daqui a um mês, você está estudando outra coisa, aí você vem e me monta o gás carbônico assim e acha que está tudo bem. Aí eu fico muito triste, tá? Isso não existe, tá bom? Canetinha. Então, olha a ligação dupla ali. Olha o tetracloreto de carbono. Vambora. Ó, primeiro você espalha. Agora vamos brincar. Carbono 4A, 4 ligações. Cloro 7A, uma ligação. Então, ó, uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui. Acabou. Bonitão, né? Olha lá que lindo. Então, espero que você tenha acertado. Acabou não, calma que ainda tem mais. Esses aqui são os casos mais simples. Vamos piorar. Ó, vamos piorar aqui. N2O3. Já vimos nas telas anteriores, esse cara é da 5A, esse é da 6A, 3 ligações, 2 ligações. Aí você, Rafael, aqui tem 5 átomos, como é que a gente faz? Vamos alternar, vamos evitar de ligar iguais entre si. Você não vai botar N ligado no N, nem O ligado no O. Então, ó, O, N, O, N, O. Viu? Espalhei. Para poder ficar, de preferência, uma estrutura um pouco mais simétrica. O que acontece? Dica que eu vou dar. O ideal é você começar pelo hidrogênio, porque ele só faz uma ligação, já mata logo. Quando não tem hidrogênio, vai pelo meio. Fica essa dica aí, hein? Oxigênio, 2 ligações. Ó, uma para cá, uma para cá. Nitrogênio. Ó, já tem que fazer 3. Já fez uma. Então faltam 2. E o oxigênio, justamente 2. Olha lá. Ó que bonito. Tá pronto, fórmula estrutural daqui do anidrido nitroso, tá bom? Ó, se você já entendeu, então aquele mesmo esquema. Pausa o vídeo, faz aí no seu caderno e vê se vai bater com o meu. Vamos brincar aqui mais, ó. P2O3, mesma coisa, 5A, 3 ligações, 6A, 2 ligações. Então espalha, ó. O, P e O. Começa do meio, o O faz 2, o P é da 5A, tem que fazer 3, então o O tem que fazer 2 aqui, ó, olha lá, morto, fechou, tá bom? Aqui, ó, vamos fazer aqui o dióxido de silício agora,
O, Si e O. Silício, família 4A. Oxigênio, família 6A. Aqui, ó, 4 ligações, 6A, 2 ligações. Então, ó que bonito. Fechou. Beleza? Igualzinho gás carbônico. Repara, os dois são da 5A, com o mesmo shape aqui, ó. A estrutura ficou igualzinha, né? Só mudou o N pelo P. Faz todo sentido, da mesma família. Se você olhar esse silício, olhar na tela anterior, o gás carbônico é da 4A também, ó. Mesma coisa. Tá vendo? E o metano? Carbono, 4A, 4 ligações. Hidrogênio faz uma ligação só, já guarda logo. Aí espalha aqui, vamos fazer esse metano. Hidrogênio, ó, começa por ele, uma ligação. Foi, acabou, morreu, tchau e benção. Bom, então, se você está conseguindo, pegou essas fórmulas aí, pausou o vídeo, pô, acertou, show de bola. Sempre vai funcionar? Sempre vai dar certo? Tem exceções. Vou botar uma aqui para vocês, ó. Por exemplo, olha isso, cloreto de berílio. Aí você fala assim, ih, Rafael, isso é a ligação iônica, que é metal é metal. Só que, por exemplo, o berílio, ele tem uma eletronegatividade já alta, isso vai acontecer. Essa história aqui de metal e ametal, né, ser iônico e ametal com ametal ser covalente, isso tem exceções. Então, por exemplo, como o berílio, esse exemplo que eu estou colocando agora aqui, o berílio é um metal, você pode olhar e falar que isso aqui é uma ligação covalente, é iônica, porque metal é metal, mas a eletronegatividade dele não permite. Você, ué, e aí, Rafael, como é que vai ser? Você vai fazer o seguinte, eu boto o berílio e os dois clórios. O cloro é da família 7A, 7 elétrons. Opa. Espera aí. Tá aqui, ó, 7 elétrons. O berílio, cloro 7. O berílio é da família 2A, 2 elétrons. Olha lá o que está acontecendo. Então, mas o berílio vai ficar só com 4 elétrons ali, vai se estabilizar com 4 mesmo. Ué, mas pode? Pode. O boro, por exemplo, também um exemplo que aparece de vez em quando, isso aqui vai lembrar que é exceção da regra do octeto. Ele vai se estabilizar dessa forma. Quer ver esse outro aqui, ó? Hidreto de boro, BH3. Aí você vai colocar o boro com hidrogênio ali. E o boro é da família 3A, 3 elétrons. Hidrogênio, 1 elétron cada um. Ó, o hidrogênio está bonitinho, né? Que ele estabiliza com 2. Mas o boro está se estabilizando com 6 e estabiliza. Também uma exceção. Essas duas exceções que eu botei aqui agora são as que aparecem ainda de vez em quando, né? Tem outras, tem um monte, tá? Tem um monte. Faz a graduação em Química, você vai estudar em Química Inorgânica, tu vai ver, vai ficar doido. Então vão acontecer muitas coisas aqui. Essas aqui são importantes. Tá? O do berílio, do boro aparece o alumínio, também porque ele tem uma eletronegatividade um pouquinho mais elevada, dependendo de com quem ele liga, ele também estabiliza com 6. O boro também estabiliza com 8. Mas vamos ficar com os casos básicos por enquanto. Esses dois aqui, tanto o berílio quanto o boro acaba obedecendo a regra do sexteto, né? Com 6 aí, por uma situação de orbitais. Mas vamos focar nesses exemplos principais. O que eu quero mostrar, para a gente finalizar aqui agora, é isso. Vamos ver aqui. Vamos sem pretensão nenhuma. Enxofre dá 6A, oxigênio dá 6A. Cada um faz 2 ligações. Aí você bota aqui, acabou. Aí esse O está pronto. Aí você, pô, Rafael, tu podia ter colocado esse exemplo lá atrás, logo nos primeiros aí, mas você botou aqui. Vamos continuar aqui, ó. Olha o SO2 agora, o dióxido de enxofre, ele existe, o SO3 existe muito. Não, os caras da chuva ácida estão aqui. Então a gente vai ter que montar a fórmula dele. Aí você vai, todo amor do mundo. Pô, 6A, 6A. Só que quando você montar a fórmula dele, você vai ter um problema. Se você tentar estabilizar, olha o que vai acontecer. Esse aqui fica estável, né? Esse está já com 2 ligações, e esse aqui? Aí, Rafael, e agora? Então vou fazer assim, ó. Legal, você fez assim, né? O teu S tá show, tranquilo. Agora olha teu O, cada um tá só com uma ligação. Tá, então vou fazer isso aqui, ó. Não, você não vai fazer isso não, que está muito errado, tá? Não pode. E aí, o que está acontecendo? Para a gente entender legal isso aqui, eu vou ter que colocar, nesse caso,
Começando pela fórmula de Lewis. Deixa eu apagar isso aqui, essas coisas horrorosas. E vamos fazer com fórmula de Lewis. Canetinha tá aqui. Então você vai botar o S sem preocupação com geometria. Aí beleza. Aí a gente vai aqui para a fórmula de Lewis. Deixa eu mudar aqui a cor. Cor da tinta. Vamos botar vermelho aqui. 6 elétrons desse cidadão. Já. Ok. Vamos colocar aqui 6 elétrons nesse outro cara aqui. Vamos voltar aqui para... Vamos botar aqui azul. Vai ficar mais didático. Bom. Se você olhar aqui agora, esses dois estão estáveis. Né? Esse cara já está com 8, ó. 6, 7, 8, 6, 7, 8. E esse outro cidadão, coitado, ele não vai participar da brincadeira, porque ele não tem nada a oferecer, eles não precisam de nada. Aí é que entra. Eu sempre faço a seguinte analogia. Imagina você tá num local chovendo com um guarda-chuva lá, que grandinho assim. E tem uma pessoa ali pertinho de você pegando chuva. Aí a pessoa vai chegando pertinho de você. Aquele seu guarda-chuva é grande, né? Aí ela entrou ali de baixinho, botou a cabecinha assim, chegou perto de você e acabou. Ela para de pegar chuva. Ela tirou o seu guarda-chuva? Você passa a pegar chuva por causa dela? Não. Então é mais ou menos o que está acontecendo isso aqui. Esse enxofre já está tudo bem com ele. E se você olhar aqui, ó, ele tem 2 pares de elétrons que ele precisa desses elétrons para poder fechar os 8, mas ele não está usando para fazer ligação. Então esse oxigênio aqui, marotamente, ele vai chegar perto desses 2 pares e vai se aproveitar dele. Então o que está acontecendo? Ele está pegando esse par de elétron e usando para completar. Ele está só chegando pertinho. Isso pode? Pode. Então isso aqui é um artifício que a gente usa, que não é um artifício, isso acontece realmente. Só que o problema é a forma de representar, a gente esbarra nisso daí. Porque quando a gente olha essas ligações, é sempre pensando número de ligações para poder completar 8. E se eu representar isso aqui, ficaria assim, ó. Então, quando você olha, você fica com a nítida sensação que o enxofre está fazendo 3 ligações. Essa outra ligação aqui, ela na realidade, ela está estabelecendo uma ligação com esse oxigênio, mas ela não é o caminho de mão dupla, né, como o senso daqui. Ele está dando, mas está pegando de volta. Aqui ele está só permitindo que o outro use. Aí dá a impressão que esse enxofre está com mais elétrons do que ele deveria ter, mas ele não está, ele está com 8 em volta. O oxigênio está ali utilizando. Isso é uma ligação covalente também. Então isso aqui fica um pouco complicado, porque quando você olha uma fórmula estrutural dessa, você fica meio sem chão. Aí o que acontece? Para o ensino médio, aí sim inventaram um artifício, que muita gente critica, muita gente detesta, que é chamar essa ligaçãozinha aqui de ligação dativa, ou ligação coordenada. Aí o cidadão fala o seguinte, olha, esse enxofre estabelece a ligação normal, e ele faz uma dativa para esse oxigênio aí. O que é a ligação dativa? Essa setinha, se você pegar qualquer livro de graduação, você não vai encontrar em lugar nenhum, só tem livros de ensino médio, apostilas de vestibular. Ela é um esquema para justificar que essa ligação só está em direção àquele cara que está recebendo ali, que é o oxigênio, não conta para o enxofre. Só que hoje em dia, vamos lá, a gente tem que se pautar. A gente vai fazer uma prova de ensino médio, eu sou aluno do ensino médio, vou fazer prova para o Enem, vou fazer prova para uma banca aí, para o UERJ. Está todo mundo atualizando e hoje em dia os padrões de resposta estão aparecendo desse aqui que eu fiz dentro da nuvenzinha. A galera tende a abolir a ligação dativa. Por quê? Durante muitos isso sofreu muita crítica. Então, se o cara fazia o ensino médio, ia para a faculdade, chegava na faculdade, e você aprendeu tudo errado, isso aí não existe. Realmente, a ligação dativa, ela não existe nos livros de graduação, mas existe sim o oxigênio se apropriar desse par aqui sem arrancar ele do enxofre. Isso existe. O que não existe é essa representação. Você vai ver muitas questões ainda com essa dativa aqui, né? Ou representação assim. Então, a dica maior que eu vou te dar é o seguinte. 99% dos casos, quem recebe essa dativa é o oxigênio. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso vai facilitar muito a tua vida. A maioria dos casos, são raríssimos os casos, onde não é o oxigênio que recebe. Por quê? Porque ele é eletronegativo e ele precisa justamente de 2.
Segunda dica que eu vou dar. Quando você estiver montando uma fórmula estrutural, você primeiro vai evitar, você não já sai colocando dativo, é a última coisa que você faz, é só a última cartada. Você vai tentar fazer tudo normal, tudo deixar o máximo possível de átomos estabilizados e só depois você vai tentar fazer a dativa. A gente nunca já sai colocando a dativa de cara, senão você vai errar. Tá? Guarda a situação. Na maioria das vezes, oxigênio. Primeiro você vai deixar todo mundo o máximo possível estável e a última coisa você vai fazer é ela. Quer ver? Olha aqui esse SO3. Eu sei que é o mesmo, mas vamos colocar aqui. Você se deparou com isso. Finge que a gente não viu nada que está aqui. Aí você sabe que esse cara dá 6A, esse cara dá 6A. Esse cara precisa fazer 2 ligações e esse também. Aí quando você começar a fazer as ligações aqui, se você colocar assim, aí você não dá mais. Você estabilizou só um. Aí lembra que eu falei? Você vai estabilizar o máximo possível primeiro. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Borrachinha, apaguei. Vou voltar para a canetinha. Então, ó. Pronto. Desse jeito eu estabilizei 2. Se eu fizesse daquele outro jeito, eu estabilizaria só 1. Então o enxofre está estável, o oxigênio está estável. Agora sim. Pô, não dá para fazer mais nada. E é justamente quem? O oxigênio. Aí você vai fazer a dativa para esse cara e para esse cara. Se você quiser representar como dativa. Não, eu sou um cara moderno. Então, faz isso daqui. Não, eu sou um cara das antigas, quero fazer a ligação dativa. Aí você vai fazer isso aqui. Vai apontar as 2 setinhas. Tá bom? Então, esse aqui é o mais moderno. E esse daqui é o jeitinho que foi usado durante muitos anos. Hoje em dia até os livros de química estão colocando como um OBS lá no cantinho. Os livros mais importantes já estão ensinando desse jeito. Se você já eu não já sabia a ligação dativa, funcionava muito bem na minha cabeça. Então você vai fazer uma prova externa, vai fazer o ERG, expulsiva. É só substituir a dativa por um bastão aqui e acabou, resolve a tua vida. Tá bom? Eu gosto desse artifício da dativa, eu não vou criticar não porque eu acho interessante. Ele quem inventou isso aí foi muito bem inventadinho, assim, o cara foi espertinho, ficou um negócio bem legal. Então, guarda essa situaçãozinha aí. Na maioria das vezes é o oxigênio que recebe. Quando a gente montar a forma estrutural de ácido, isso vai acontecer bastante. Tá? Mas isso aqui nada mais é do que um empréstimo desinteresseiro. Porque aqui é um empréstimo interesseiro, que você pega um, empresta um, você quer um de volta. Né? Aqui não. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. O negócio agora é praticar. Até a próxima. Tchau.